Estamos de volta com o Niso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre a tese de doutorado, a TV de massa e as novas estratégias narrativas, estudos sobre audiências e programas contemporâneos. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o professor da Uniso e autor da tese, professor doutor Walter Alberto de Luca. Professor Walter, a gente fez um panorama sobre as tendências eventuais do jornalismo com a internet e as novas plataformas, mas vamos falar um pouquinho mais da sua dissertação de mestrado e depois a sua tese de doutorado. O que o senhor trabalhou no mestrado? No mestrado, eu trabalhei foi uma pesquisa sobre o interesse por notícias, o interesse pelo jornalismo das novas gerações. Como as novas gerações estavam recebendo e acessando e trabalhando com o jornalismo tradicional, né? Embora eu já falasse do jornalismo online, principalmente visou avaliar o interesse que os jovens tinham pelo jornalismo tradicional, pelas notícias da maneira tradicional que elas eram conhecidas. Eu terminei em 2002. Então, em 2002 ainda não tinha a proliferação da internet que nós temos hoje, isso há 10 anos. Mas aí já existia o quê? O que era essa novidade que o jovem... o jovem já estava procurando alguma coisa a mais? Então, já porque uma parte dos jovens, as classes mais favorecidas pelo menos, já tinham a internet, já existiam muitos veículos online, bons veículos online, e essas pessoas já tinham acesso à internet e já estavam convivendo com o computador. Então, a internet aqui no Brasil, por exemplo, chegou em 1995, 1996, e durante esses 5 ou 6 anos, né, muitos jovens já começaram a conviver com a comunicação online. E começaram a deixar de lado o jornalismo impresso? Então, isso foi o que eu procurei avaliar. E a gente percebeu que ainda havia muito interesse pela notícia, mas que já se notava uma superficialidade no tipo de consumo e na assimilação das informações. A gente percebeu que não havia tanta profundidade, tanto interesse para ir mais a fundo na informação. Então, nós pesquisamos um público, fizemos uma pesquisa empírica com cerca aí de 200 estudantes universitários, né, não estudantes de comunicação, mas de outras áreas, e eles conheciam assim as principais manchetes de jornal, conheciam assim detalhes dos fatos mais importantes. Nós estávamos ainda com um volume de noticiário muito grande a respeito do atentado de 2001 nos Estados Unidos, né? Então, porque essa pesquisa eu fiz uns 2 ou 3 meses depois do atentado, então a gente percebia que, como era um fato de grandes dimensões e amplamente divulgado, rádio, televisão, todos os meios, né? As pessoas conheciam detalhes sobre aquele fato, inclusive o nome de pessoas do governo dos Estados Unidos, o nome dos terroristas envolvidos. Mas esse aprofundamento não se verificava em outras situações, né? Então, isso foi uma das constatações desse estudo. Dá para fazer um paralelo do que o senhor estudou, do que o senhor está vendo hoje? As possibilidades de acesso à informação hoje são praticamente infinitas. Então, você recebe no telefone, você já recebe informação, você recebe informação na padaria, como o senhor falou, lá na tela do computador, ou na tela dessa TV, desse monitor que vem com texto e vem com foto, e também na televisão que está hoje no carro, que está no celular. O interesse pela notícia, ela continua existindo, mas eu só vejo, ouço, leio, mas não assimilo. O senhor chega a fazer um paralelo desta pesquisa com a atual situação? Chego. Então, hoje o jornalismo virou como a gente diz, uma commodity, né? É um produto, né, disponível em qualquer situação, não só nos meios jornalísticos profissionais, que diríamos as emissoras de TV, de rádio, jornais, veículos online feitos para profissionais, mas a gente encontra notícia em qualquer lugar. A gente entra no Facebook e tem um monte de notícia, né? Entra
em qualquer site de empresa, nós temos lá uma seção de notícias. Então, no rádio, por exemplo, em tudo quanto é tipo de programa, nos programas de entretenimento na televisão, nós temos notícias. Então, é uma coisa curiosa, porque embora aparentemente o interesse pelo jornalismo tradicional concentrado em alguns veículos tenha diminuído, o jornalismo como atividade, ele proliferou para todas as áreas e invadiu muito a área do entretenimento. Então a gente pega alguns híbridos hoje, como até o Pânico na TV, o CQC, esses programas, esses formatos internacionais, e a gente percebe que eles fazem, né, eles pegam o jornalismo e moldam a sua maneira, né, de múltiplas formas, partem para o humor, para superpopularização, né? Então, até há um problema hoje nos cursos de jornalismo, nos meios jornalísticos, de definir, de conceituar o que é realmente jornalismo, né? Quer dizer que um talk show, por exemplo, como o do Jô Soares, aquilo é jornalismo? Um programa como o da Marília Gabriela, aquilo é jornalismo? O CQC, será que é jornalismo? Não vamos falar do Pânico, que já é exagerado, mas o CQC, que trabalha, discute os assuntos, né? Aquele outro programa da Bandeirantes, A Liga. A Liga, por exemplo, será que aquilo lá é jornalismo sério, é um híbrido com entretenimento? Então, acho que até, assim, nós estamos carentes de uma nova conceituação sobre o que é jornalismo, né? Mas é importante que os estudantes de jornalismo, que os profissionais de jornalismo percebam as diferenças que existem, né, entre esses veículos, entre esses formatos, entre essas linguagens, entre os conteúdos que são oferecidos ao público, né? Aí o senhor foi fazer o doutorado, que é o tema do nosso programa de hoje. Como é que foi esse doutorado, esse projeto de doutorado, inclusive com a possibilidade do senhor fazer participar do programa de estágio de doutorado no exterior? Eu fiz um doutorado sobre a audiência da TV de massa, porque assim, o motivo principal da minha investigação foi apurar o que estava acontecendo com a audiência dos meios de comunicação em geral, e principalmente com a televisão, que é o meio de mais audiência, é o meio preferido pelo público para entretenimento, para informação. O que está acontecendo, o que estaria acontecendo depois da proliferação de mídias que nós tivemos, principalmente na década de 90 e na época de 2000. Quer dizer, a televisão ainda concentrava a audiência, ela conseguia ser hegemônica, qual era a concorrência que a internet estava oferecendo, ou está oferecendo, né? Como ficaram os veículos impressos em relação às novas mídias, em relação à televisão. Então, meu estudo versou sobre isso com foco na televisão, por ser a mídia hegemônica. Agora, com relação à possibilidade de estudar no exterior, como é que foi essa experiência? O senhor foi para a Espanha, é isso? Isso, eu fui para a Espanha. Há um programa da CAPES que se chama estágio, chamado, né, Bolsa Sanduíche, que eles chamam, né? Você passa um período no exterior, com patrocínio da CAPES, fazendo uma pesquisa com apoio de uma universidade no exterior. E eu escolhi justamente ir para a Espanha, lá na Universidade Autônoma de Barcelona, porque na Espanha existe uma situação da televisão muito peculiar, né? Na Espanha, por exemplo, a TV pública é muito forte, né? Ela é líder de audiência em relação às TVs privadas. E há emissoras muito fortes, emissoras privadas muito fortes, redes, né? Mas elas concorrem em pé de igualdade com as TVs públicas tradicionais. Além disso, na Espanha já estava havendo aí a chamada migração digital, quer dizer, a TV digital já é agora uma realidade, já não existe mais TV analógica na Espanha. Quando eu estive lá, estava vendo essa migração, também eu tinha interesse em saber como isso estava ocorrendo, o que ia mudar no panorama da televisão. Eles têm a guerra de audiência, ela é muito mais acirrada do que no Brasil, porque são por poucos pontos, todos os dias, a cada programa, a cada minuto, é diferente da nossa situação, que nós temos uma rede líder, né, que é líder há 30 anos e mantém um monopólio e ninguém consegue superar isso. Na Espanha não, cada momento é uma emissora, um programa diferente, então a guerra, o acompanhamento da audiência é muito mais intenso. Então era uma situação muito propícia para eu reforçar a pesquisa que eu estava fazendo no Brasil.
Inclusive, o senhor participou lá de um capítulo do livro, Libro Blanco de la Televisão Educativa e Cultural em Latinoamérica. Como é que foi escrever esse capítulo, do que ele trata? Bom, isso foi um projeto paralelo que surgiu durante o período que eu estava lá em Barcelona. Eles me convidaram para escrever sobre a televisão pública brasileira. Na Europa, como um todo, uma preocupação muito grande com a função social da televisão e principalmente da TV pública. A TV pública é muito forte em vários países da Europa. E eles fizeram esse estudo para apresentar um panorama da TV pública nos países de língua latina, né? E pediram para que eu produzisse o capítulo sobre o Brasil. E no Brasil, é interessante falar, mas a TV pública praticamente não existe no Brasil, né? A gente ouve falar um pouco de TV Cultura, da TV Brasil. Realmente, existem muitas experiências, muitos esforços, mas a TV pública não decolou no Brasil, né? Então, discute-se quais as consequências disso. Deveria haver um investimento maior do poder público nas TVs públicas, porque elas têm uma função social diferente, uma função na educação diferente das TVs privadas. E o objetivo dessa pesquisa organizada pela Universidade de Barcelona foi esse, né? Fazer esse levantamento em vários países. Então, uma equipe de pesquisadores da Argentina, do Peru, da Colômbia, do México, cada equipe produziu o seu relatório, os seus dados, e isso gerou um capítulo nesse livro, né? Agora, como é que o senhor consegue chegar a uma constatação de por que a TV pública não vingou no Brasil, apesar de todos os esforços, além das TVs educativas de cada estado? Temos aí a TV do Lula, que foi a TV Brasil, que sequer muita gente conhece essa emissora, que é em canal aberto. Eu acho que tem duas razões. Uma é de origem, né? No Brasil, a televisão foi criada na década de 1950, né, já por um grupo privado, que era o grupo do Chateaubriand. E isso ocorreu em vários países da América Latina, com exceção de um ou dois. Então, a TV privada se fortaleceu muito antes que surgisse a primeira emissora pública. Então, tem uma razão histórica nisso tudo, né? Quando surgiu a TV pública, ela surgiu quase como um braço, né, do poder público, dos governos de plantão, né? Então ela surgiu muito atrelada, ela surgiu quase como uma assessoria de imprensa. Então ela também foi mal recebida pelo público. Então não houve investimento suficiente, não se criou uma cultura sobre a importância da TV pública, diferente do que acontece na Europa. Embora a TV seja pública, né, há organizações da sociedade que controlam, que administram, a própria audiência, né, não tolera uma TV pública estreitamente vinculada a um programa partidário, por exemplo. Então há uma participação da sociedade muito mais intensa na própria gestão dos meios públicos. E em algum momento, professor Walter, o senhor chegou a passar, a pesquisar, a verificar como é que funcionam as TVs segmentadas ou as TVs em canais fechados, como esta que nós estamos transmitindo, que é a TV Com, que é um canal especificamente da NET para um público assinante desse tipo de serviço. Quer dizer que ela é extremamente segmentada. Infelizmente, nós não somos um canal aberto que estaremos para toda a população. O senhor chegou a estudar isso, essas TVs a cabo, como é que funcionam? Olha, a Espanha, que é um país 4 vezes menor que o Brasil, tem, digamos, 4 vezes mais emissoras que no Brasil. Então, se a gente for ver per capita, o número de emissoras na Espanha é 16 vezes maior do que no Brasil. Em função desse fenômeno de pequenas emissoras estaduais, locais, participando. Porque se a gente pensar bem, uma emissora de televisão, ela não precisa ser líder de audiência, ela pode ter seu público, ter a sua função, o seu papel, cobrir certas áreas aí da comunicação, do entretenimento, da educação. Então nós poderíamos ter um outro panorama diferente da televisão e oferecer essas alternativas para o público. Então na Espanha eu acho que acontece bastante isso, porque além dos grandes canais nacionais públicos, né, nós temos muitas emissoras estaduais e locais.
Um exemplo, por exemplo, a Catalunha, né, que é uma região autônoma, né, seria um estado, mas com uma certa autonomia, né, a TV da Catalunha, Antena 3, é líder de audiência na Catalunha. Ela concorre com a TVE, que é uma TV pública estatal nacional, e concorre em pé de igualdade com a TV, a principal TV privada, que é a Tele5, que pertence ao grupo do Berlusconi. É um grupo internacional que tem a principal rede de TV privada na Espanha. Então é uma TV pública nacional, uma TV pública estadual e uma TV privada de grande porte, né, que são as três principais líderes. Mas a gente vê que outras emissoras estão também, sabe, têm audiências em horários diferentes, em programas diferentes, bastante significativa. Agora, e a qualidade da produção desses programas que o senhor viu, até enquanto profissional da área, mas também enquanto telespectador? Deixa a desejar com relação às grandes produções, às grandes emissoras, uma TV local? A coisa é muito capenga, muito feita assim no quintal, ou é feita com padrão broadcast? Não, é feita com um ótimo padrão, até porque a produção na Espanha é realizada por produtoras independentes, não pelas emissoras. As emissoras são veiculadoras, né? São transmissoras. E quem produz são produtoras independentes, inclusive para as grandes redes públicas e privadas. Então, há um número elevado de boas produtoras independentes responsáveis pelos programas de maior audiência. E, às vezes, um programa de grande audiência produzido por uma produtora independente não tem audiência desejada por uma grande rede, mas encontra lugar em pequenas emissoras locais, estaduais. E eles primam pela qualidade também, de conteúdo, pela qualidade técnica. Pela criatividade, é um esforço grande. Talvez não exista tantos recursos, a gente não pode comparar, por exemplo, em certos aspectos estéticos e técnicos, com uma Rede Globo de televisão, que é uma das maiores do mundo, tá? Mas é uma qualidade aceitável, uma qualidade boa, que não deixa assim muito a desejar, não é? São programas bem interessantes. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com o professor Walter Alberto de Luca.